falou de contratação, certamente vai ser assunto para mais tarde. Você que está acompanhando ao vivo, às 17h30, a gente vai fazer uma live com o Heraldo Leite para falar sobre o Botafogo e também vai ser pauta as contratações, casos do Honda, né, recentemente, e outras que o Botafogo especulou também. Diga, Fernando. O caso do Heraldo é até interessante, porque eu acho que o Heraldo vai trazer muita contribuição para a gente entender como é que é a origem disso, gente. Onde que está a origem disso, né? O que remonta? Porque o caso do Botafogo é o mais antigo de problema financeiro do futebol brasileiro, de problema muito grave, né? Problema financeiro todos têm, né, historicamente, mas de problemas assim que hoje tornaram um peso é a gravidade, cara, total, assim, né, atuando. É isso, vamos lá. A necessidade de capital de giro também aumentando, Fernando, 271 milhões. Explica para o pessoal que está acompanhando o que é isso. A gente tem falado todos os dias, mas tem público novo também a cada live, né? Inclusive, pedir para o pessoal se inscrever no canal, viu, gente? Se inscreva no canal. Explica aí, Fernando, aí, pessoal, por favor. Que a gente está quase completando 1.000 assinantes, com pouquíssimo tempo de vida, falando de um negócio que não é bola em campo, falando de negócios no futebol, que é um negócio que tem o seu público restrito, né, o pessoal mais bem informado. Então, vocês estão nos ouvindo aí, a gente está a unidades aí de atingir 1.000 aí, então vai ganhar um parabéns aí, o que nos ajudar aí a atingir os 1.000 aí, acho que faltam uns 10 aí, né, Munir? Exato, se inscrevam, gente, se inscrevam. Lembrando que a gente está falando agora pela manhã sobre isso, mas no final do dia, com o Rodrigo Caetano, aí a gente vai mais para perto do campo. É gestão, mas é mais perto do campo. O diretor do Internacional vem aqui conversar conosco. Fernando, o que é necessidade de capital de giro? Necessidade de capital de giro é o seguinte: imagine que você entra um ano e você olha para aquele ano, os próximos 12 meses, e vê o seguinte: quanto eu tenho de dívida minha que vai vencer, de despesa a pagar? Quanto eu tenho, né? E quanto eu tenho de grana aqui para entrar, né? É aquela coisa seguinte: você como cidadão, você tem a água, você tem o aluguel, você tem a luz, tem a escola, tem roupa, tem não sei o quê, você já contratou o crediário, todas as suas dívidas, tem que pagar o banco, cheque especial, cartão de crédito. Você olha e fala assim: nos próximos 12 meses eu tenho isso de despesa. E aí você olha para a receita, o que você já tem contratado para receber. Pois bem, essa é a necessidade de capital de giro. Nos próximos 12 meses que vieram ali, né, considerando dezembro de 2019, quando você olhava para frente desse ano 2020, o Botafogo precisa de 270 milhões de reais para fechar suas continhas no ano. Aí o torcedor pode estar se descabelando nessa hora e falando: meu Deus do céu, mas da onde que vai sair esse dinheiro? São 20 milhões, 22 milhões praticamente por mês que você precisa, né? Fora o que você já está contando que vai entrar, né? Primeiro é o seguinte, né? Essa não é uma realidade só do Botafogo, tá? Isso sempre acontece, tá? Com os clubes, porque os clubes de futebol no Brasil em geral têm a regra ainda é problemas financeiros. Então esse não é o pior número, a gente já viu números aí de mais de 300 milhões, mas é um número que é mais do que a receita do Botafogo, né? De toda a receita do Botafogo, o que o Botafogo vai precisar para as suas contas é mais do que a receita dele, fora que a receita dele já está sendo considerada aí. Mas uma bem semelhante nova, ao do Vasco nesse caso, né? Bem semelhante, mas só um detalhe, que eu digo assim, não se desespere em parte, né? O que eu quero dizer é o seguinte, isso acaba virando rolagem, né? Você chega para o teu credor e coisa normal do dia a dia do fluxo de caixa de um negócio desse, né? Você chega para o teu credor e fala: querido, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, como diria aquele dirigente do Flamengo, acabou o dinheiro, não tenho, eu preciso, não tenho como te pagar. Então vamos rolar isso aí. Qual é o problema desse? O problema desse é que alguns que estejam realmente precisando de dinheiro podem executar uma dívida sua, né? Às vezes você precisa pagar, senão o cara fala: não quero nem saber, arruma o dinheiro, ou eu vou executar você, né? Ou vou te penhorar, vou para a justiça e tudo mais. Esse é um problema. E outro problema é que o cara que topa renegociar, muitas vezes o cara pode falar: não, tudo bem, eu estou numa situação um pouco melhor, eu vou rolar essa dívida, só que isso vai custar caro. Vai ter um custo financeiro sobre isso. E aí isso vai virar mais despesa financeira
que é aquele número que a gente viu anteriormente de 38 milhões, aquele número sinistro, né, que vai impactando mais a despesa financeira do clube. Qual é o agravante? Né? O agravante é a Covid, né? Porque até uma parte das receitas que você considerava, na hora que você imaginava que você ia precisar de mais 270 milhões, uma parte dessas receitas não vai acontecer. Então, certamente, o seu número é maior. E vai necessitar, quer dizer, não tem muito para onde correr agora. Nenhum clube vai conseguir, por exemplo, a não ser que tenha muita condição financeira, uma condição financeira melhor, que não é comum no futebol brasileiro, não é muito fácil acessar recurso agora, né? Então, esses dias, a imprensa está falando muito sobre o Flamengo, que o Flamengo está recorrendo a bancos aí para conseguir 90 milhões para fechar a conta. Pois é, mas veja, está conseguindo recorrer a banco para arrumar 90 milhões. Vocês acham que todo clube chega em banco e consegue 90 milhões? Outro ponto, da onde vai sair a garantia se muitas das receitas já estão antecipadas? Então, o buraco é bem, bem embaixo, gente, bem embaixo, tá? Então, esse é o ponto. É um número que, sem Covid, eu ia falar o seguinte: é um número ruim, é um número muito ruim, mas o clube vai tocar a vida dele, né? Qual é a preocupação que a gente tem agora, gente, com os clubes, né? Clubes que têm um problema financeiro sério, já atrasam salários, esses clubes vão ter uma dificuldade. Ontem eu participei eu fiz uma live para um curso de treinadores, né? E aí estavam vários desses treinadores, alguns que já passaram pelo Botafogo, eu não vou dizer o nome deles, mas tinham vários assistindo esse curso. E o que eu dizia para eles é o seguinte, que a maior dificuldade que eles vão ter, o maior desafio que eles vão ter esse ano vai ser conseguir controlar o vestiário, porque os jogadores estarão com níveis recordes de salários atrasados, né? Qual é o atenuante para o clube? O atenuante é que, em condições normais, excesso de atraso de salário leva a rompimento de contrato. O time perde o direito econômico, o jogador vai embora, ele rompe o contrato, vocês sabem disso, né? O atenuante agora é que o jogador não tem muito para onde ir, né? Quem tiver mais qualidade se recoloca, mas quem não tiver não vai mudar de clube sem efetivamente reduzir o salário. Porque agora, qualquer jogador, as contratações vêm em salários menores agora. Então, o atenuante é que o jogador que decidir romper o contrato com o clube por atraso de salário ou recolhimento de impostos, ele vai olhar para o lado e vai falar, eu vou para onde? Alguns não vão conseguir se recolocar, porque não vai ter clube, os clubes querem cortar a receita, não querem despesa, não querem aumentar, né? E mesmo jogadores de mais qualidade, eles não vão ter o salário anterior, eles vão ter que reduzir o seu salário. Esse é o atenuante, porque o desafio vai ser conter o vestiário. Pensem que quando começar o Campeonato Brasileiro, confirmando o retorno em julho, vai ser assim, o campeonato jamais visto, esse campeonato. Porque o nível de problema dentro de vestiário vai ser o mais alto da história. Vai ter muito jogador, muito elenco com meses de salário atrasado. Meses de salário atrasado. E isso vai gerar, os técnicos vão ter que fazer malabarismo, cara, porque é pressão, né? Vai ser pressão de tudo, pressão de empresário, pressão de família, pressão de todo mundo. Ah, mas os caras ganham muito. Sim, de fato. Tem clube experiente nisso, né, Fernando? Tem clube bastante experiente, né, nesse negócio de não pagar salário. E agora vão ser os clubes que vão ter mais dificuldade, né? Porque, repara, agora você precisa reduzir o salário do jogador. Como é que você senta na mesa e fala assim, olha aqui, ó, eu gostaria de ver essa conversa. Vamos reduzir aquele salário que eu não te pago. Vamos fazer um corte naquele salário que eu já não te pago. Como é que vai ser esse diálogo? Meio surreal, né? Mas é isso que se trata, né? Bom, vamos lá. Agradecer o pessoal que mandou mensagem. Janderson Martins aí pela preocupação, recomendando remédio. Rinite vai melhorar para a live da tarde. O Fernando já passou umas. E eu tô com a garganta meio ruim, gente. Acho que nós estamos com a Covid aí na Plúria, se instalando virtualmente, viu, cara?
É isso aí. No meu caso, acho que é só rinite, viu, gente? Mas valeu pela preocupação. Fernando, estamos encerrando, já caminhando para o final aqui, só para explicar ao pessoal o que é o custo aparente das dívidas aí de 5%. E 33% dívida de curto prazo em relação às receitas totais. O que é isso? Pô, eu acabei dando uma distraída, mas vou explicar aqui, Monique, colocar na telinha aqui, que as coisas acontecem simultaneamente, né, rapaz? De novo? Não, aqui Não, explicar o loucura. custo aparente de dívidas aqui, né, é 5%, né, o custo. Esse custo não é exatamente o custo de carregamento da dívida, né, mas é uma relação que a gente faz entre a despesa financeira e o total do ativo do clube, né? Alguns clubes têm, por alguns motivos contábeis, por exemplo, ativos muito altos, né? Então, isso é um número que a gente acompanha, ele é mais uma tecnicidade, né? Eu acho que no caso do Botafogo ele não diz muita coisa, né? A dívida de curto prazo sobre a receita total, esse sim diz bastante, e isso tem relação direta com a necessidade de capital de giro, tá? Então, isso aqui é um número que mostra o seguinte: do total do endividamento do clube do Botafogo, que é 900 milhões, imagina, 900 milhões de reais, mas está caminhando para bi já, né? 33% dessa dívida vence nos próximos 12 meses, tá? Por isso a necessidade de capital de giro é tão alta. Mas quanto maior for a rolagem da sua dívida de longo prazo, porque veja, o maior drama é daqui para o final do ano. Ano que vem vai ser muito difícil também, mas ano que vem a gente já tende a estar em recuperação. O pior drama é agora, né? Se você não tem dívida vencendo agora, dívida vencendo para frente, essa dívida você não precisa se preocupar agora. Você precisa se preocupar com aquilo que está vencendo agora. Então, esse é um indicador que agora a gente passou a olhar assim enlouquecidamente, que é o que você tem vencendo esse ano, né? 1/3 do total do endividamento do Botafogo é esse ano. Patrimônio líquido negativo, gente, é o seguinte: se você chegasse hoje e fosse, vamos fechar o Botafogo, vamos pegar tudo que tem a receber e a pagar, vamos pegar todas as dívidas e vamos pegar todo o patrimônio do clube e vamos liquidar tudo nessa data. Faltaria 729 milhões para fechar a conta, tá? Se o clube terminasse hoje, ficariam a receber 729 milhões. Mas aí tem questões contábeis de novo, tem não atualização de ativos que os clubes não fazem, a legislação permite que eles não necessariamente precisem atualizar os seus ativos, até para não gerar eventuais ganhos que sejam tributáveis, né? Mas isso sempre tem uma relação com a saúde financeira do clube. Por exemplo, nessa conta, tá? Prejuízos acumulados. E os prejuízos acumulados do Botafogo são sinistros, tá? É isso. É isso. Então, vamos... Fernando, para fechar, a gente se alongou um pouquinho aqui, só lembrar o pessoal que o relatório está disponível no nosso site, pluriconsultoria.com.br, só baixar o PDF lá, gente. Mas para a gente encerrar, o pessoal aqui comparando bastante com o Vasco, o Pedro Vascão, o Fernando Bruno aqui falando do Vasco, o Adriano Mendes, ex-vice de controladoria do Vasco, passou por aqui e ele falava do período de 6 anos aí para o Vasco equacionar suas dívidas. Falou quando entrou na gestão e reforçou aqui para a gente esse período aí de 6 anos. Eu acho que é difícil falar aqui sem estar dentro da gestão e da estratégia do clube quanto tempo levaria para resolver esse problema. Mas, de fato, é o que o Botafoguense quer saber. Como solucionar isso? Quanto tempo ainda o Botafogo vai conviver com equipes mais fracas em campeonatos, não batendo de frente, até com os rivais locais, no caso, regionais, né? No caso do Flamengo. Como você enxerga isso? Solução... Desculpa interromper, Muli, mas estou ansioso para responder a pergunta do amigo. A questão aí é investir em base. A resposta ela está dada, é investir em base. Sabe por quê? Porque olha o seguinte, o Botafogo deve 800 milhões de reais, é um número absurdo. Realmente porque comparado com a receita atual, mas é um clube que não vende jogador.
Agora, repara o seguinte, 800 milhões de reais é um caminhão de dinheiro, mas são 110 milhões de euros. 110 milhões de euros são 2 Rodrigos. É um negócio que você faz essa receita, se você for forte em base, você faz essa receita em 5 anos. Mas você não precisa fazer 110 milhões de euros em jogador, porque você não precisa liquidar a dívida, você precisa enxugar a dívida, você precisa tirar o peso do tamanho da dívida. O caminho para isso é venda de jogador. Ah, Fernando, mas você está maluco, a Covid agora, o mercado de jogador vai travar, não sei o quê. Sim, o mercado vai travar esse ano. A vida vai continuar. 6 meses passa assim. Para um clube de futebol que está aí há 100 anos, não muda nada. Então é o seguinte, o clube precisa, os clubes no Brasil precisam investir em base, porque base é muito rentável. E base tem a vantagem do seguinte, ela abastece o teu elenco e permite que você faça grana. Então é o seguinte, o Flamengo mudou a vida dele com a gestão? Sim, com a gestão no começo, depois foi com a base, com o investimento na base, que gerou um acréscimo de recurso absurdo. O Atlético Paranaense saiu da condição de segundo, indo para a terceira força do Paraná, para a situação de hoje com o quê? Venda de jogador. Né? O Bahia, que está aí se recuperando, esse ano bateu o recorde com o quê? Venda de jogador. Até o Fortaleza, Ceará batendo recorde. O Palmeiras vendeu muito jogador. Grêmio, venda de jogador. Internacional, como é que tem sido ao longo do tempo? Esse ano mesmo, que bateu o Grêmio em receita, venda de jogador. O que não pode? Fazer o que o Santos fez esse ano. O Santos é um clube endividado para o seu tamanho de receita, aí ele recebe 200 milhões de reais, cai o famoso raio no clube, ele pega aqueles 200 milhões, vamos atender o Sampaoli. Sampaoli quer jogador. Sampaoli não quer a base, que é a característica do Santos. Sampaoli quer jogador. Pega 200 milhões, torrou em salários e compra de jogadores aí, né? Vai lá, tem uma outra coisa positiva, né? O Sampaoli foi embora, a dívida ficou, o Rodrigo não existe mais. E qual é o ganho dentro de campo que o time teve? Teve uma conquista? A torcida ficou enlouquecida? Não, foi o vice lá do brasileiro empatado com o Palmeiras. Isso vai ser lembrado daqui a 5 anos? Então é o seguinte, bicho, quem tem problema financeiro, arruma a casa antes. Qual é o caminho mais curto para você arrumar a casa? Venda de jogador. Em paralelo, o que o Botafogo tem que fazer? Buscar investidor. Buscar investidor botar a pastinha embaixo do braço, não é com o empresário, botar a pastinha embaixo do braço e visitar, fazer um mapeamento de todos os potenciais compradores que existem no mercado mundial. Nós temos isso dentro da Pluri, mapeado todos os grupos que existem. Nós não temos mapeado o chinês maluco, nem o árabe fake. Nós temos mapeado os grupos mesmo, que efetivamente podiam. Pega as tuas vantagens competitivas, meu filho, vai fazer um roadshow, bate os grupos. Agora também não adianta, né? Porque agora não vai ter porta na cara, né? Mas não temos lei aprovada também no Congresso, que eu acho que leva mais uns 2, 3 meses. Aí o Montenegro, esses dias mesmo, falou que acha que em 2 meses está aprovado. Mas aí depois tem os destaques e tudo mais, leva um tempo. Então, esse ano, se prepara, faz um roadshow com os principais grupos de investimento, vai buscar investidor para o Botafogo. Entendeu? E em paralelo, entre na vantagem competitiva do futebol brasileiro, que é vender jogador. O CT tá aí, né? O Botafogo fez o investimento no CT e tudo mais, com a ajuda lá da família Moreira Salles e tudo. Age nas duas, reestruturação / busca de investidor, por outro lado, investimento na categoria de base, porque esse pode tirar o clube do buraco. O caminho é esse aí. Legal.